Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver vendo ou ouvindo. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje estou aqui com a Yasmin Kader. Yasmin, se apresente, fale os títulos dos seus livros, fale suas redes sociais para as pessoas te conhecerem. Olá a todos, eu sou a Yasmin Kader, que é mais fácil, né? Se eu falar todo o meu nome vai dar um problema. Eu sou autora da série Sobre o Céu da Noite Eterna e alguns outros romances. E eu basicamente escrevo sobre fantasia e sobre personagens que não morreram, mas vão morrer em algum momento. Todo mundo morrer, né? Teve um dia que você estava falando no WhatsApp que você falou, né? Não, realmente a graça é fazer o leitor se apaixonar e depois matar. E depois matar, exatamente. E hoje a gente vai falar sobre criar personagens femininas. É um assunto que é um tema que pedem aqui no canal, mas eu acho que seria esdrúxulo eu falar sozinho, né? E acho que você é a pessoa ideal para falar desse assunto, porque você tem muitas personagens, cada uma delas realmente tem uma identidade singular, né? E essa que é a graça. Eu Bernardo, lendo esses livros, eu acabo gostando, sim, das personagens. Eu percebo isso. Eu gosto dessas personagens sempre por um motivo singular nelas, né? E que é uma coisa que eu não encontro em livros escritos por homens, né? Porque, sinceramente, geralmente, na maioria dos casos, né, nós temos, assim, 2, 3 variações femininas, né? E que são muito próximas umas das outras. Até quando muda o autor, né? Os autores pensam nisso. Às vezes eu tem um autor que ele escreve um livro novo e aí aquela personagem parece muito com uma outra de outro livro, só que com uma diferençazinha de novo, sabe? Sim, aquela de antes da magia, essa luta do espada, né? Aquela de antes, ela era boa, essa no final se revela má. Mas o comportamento é muito próximo, a apresentação, até mesmo geralmente a perspectiva masculina, né? O modo como o protagonista olha para a mulher lembra aquela outra, enfim. E é isso que a gente acha importante a gente esperar, né? Que você tira de letra. Então eu queria começar te perguntando, desde antes de você ser escritora, quais foram as personagens femininas dos livros, dos filmes, séries, jogos que você já gostava, que já te inspiravam antes de você escrever? Tem uma especial que antes eu sempre falo, antes de escrever eu jogava muito, e é a Yuna do Final Fantasy X, né? Pra mim a Yuna sempre foi, né? E ainda é uma das personagens que eu mais gosto, que são mais bem construídas de todos os jogos que eu já joguei, né? Justamente não só pela força dela, que foi bem colocada no jogo, mas por ser uma força também que é delicada, né? Ela tem uma certa delicadeza. Então, pra mim, essa é a personagem inspiração. A personagem que tá lá no top 1. A Yuna, eu adoro ela no Final Fantasy X. Agora, uma pergunta aqui entre fãs. Eu não gosto do que fizeram com ela no Final Fantasy X-2. Porque eu acho que ela deixou de ser ela. Acho que tentaram retalhar ela para se tornar uma líder, mas aí eu já não reconheço ela. Eu acho que ela poderia ter mantido aquela personalidade que ela tinha antes. O que você achou dela no 10-2? Então, tem muitas controvérsias com o 10-2, né? Muita gente não gosta, muita gente não, a maioria das pessoas não gostam dessa continuação, né? Até porque foi o primeiro Final Fantasy com uma continuação. E pra mim, foi um jogo que eu gostei, porque ele é um jogo divertido. É um jogo que tem muitas possibilidades, mas como construção de personagem, como mudança, ela saiu muito da personagem dela, né? O jogo, se eu não me engano, tem 2 anos do jogo anterior, e nesses 2 anos ela foi de A pra Z muito rápido e não teve essa construção, né? Então, pra mim, eu também não gostei dela no jogo, mas eu gosto que ela funciona pro tipo de jogo, que é um jogo mais leve, né? Não é que nem o 10, que é um jogo mais, digamos, mais sombrio se comparado com aquele ali. Um dia, eu nunca zerei do 10-2, meu irmão zerou, eu vi ele zerando.
um dia eu vou jogar o 10-2, mas aí eu vou fingir que aquilo não é Final Fantasy X, sabe? Eu vou fingir que são novos personagens, vou fingir que é tudo novo, e aí vamos ver, né, se a minha impressão dá uma melhorada, né, desse jeito. E além da Yuna, você falando de jogo, em filmes, em desenhos animados, em literatura, você teria alguma? Ai, filme, não me vem nenhum. Desenho, anime, pensando assim, deixa eu ver. Eu acho que eu gosto da Gomi, né, do Inuyasha. Eu acho que é uma personagem que foi bem construída, né? E livro antigo, assim, eu não consigo pensar muitos. Eu consigo pensar em livros que eu li recentemente, né? Que por exemplo... Posso falar? Tipo, dele recentemente? Foi, por exemplo, a Teodósia, de Princesa das Cinzas. É uma personagem que eu gostei muito. Muita gente odeia esse livro. É um livro também que as pessoas mais odeiam do que gostam, mas eu gosto justamente dela, da construção da personagem. E como ela é representada ali como uma personagem feminina. Isso é uma coisa que é difícil mesmo, porque cá entre nós, né? Até, tipo, sei lá, 10 anos atrás, até pouco tempo, né? A gente tinha realmente pouquíssimas opções de personagens femininas interessantes, né? Se a gente for ver, muitos citam a Princesa Leia, né? Mas ela é uma exceção à regra pra caramba. Acho que até uma Star Wars nesse sentido é um divisor de águas, né? Mas é da década de 70, né? Mas isso é uma questão, né? Geralmente, quando a gente tem uma mulher interessante nas histórias, né? Nos filmes, livros, jogos, é uma só também. Né? Isso é um problema que eu acho que dificulta muito a gente encontrar acho que a gente adora mesmo, né? E acaba que hoje em dia a gente tem mais opções, tem mais variedades, né? Mas a gente for ver, por exemplo, o Harry Potter, que tem Hermione, que tem muitos fãs, né? É um livro relativamente recente, né? Tem o quê? 10, 15 anos que foi lançado, mais ou menos, né? Então, hoje em dia, hoje a gente tem, tipo, também o Divergente, também os Jogos Vorazes, não é verdade? Agora a gente está tendo mais personagens interessantes. Agora, realmente pensar... Eu mesmo, assim, se eu fosse pensar os livros que eu li antes de eu ser escritor, né? Tinha uma outra mulher interessante, acho que qual dela tem bons personagens, né? Mas realmente, eu acho que eu parei no qual dela, sinceramente. Eu acho que todo mundo... eu não citei, por exemplo, a Hermione, porque as pessoas devem saber que eu nunca li Harry Potter, eu não assisti também os filmes, então, pra mim, eu não tenho como pegá-la como referência. A mesma coisa com a Princesa Leia, né? Eu sou a pessoa que assistiu Star Wars, um filme, não assisti os outros, eu assisti esses últimos que lançaram, e só. Então, eu não tenho como pegar a referência dele também. Porque a Leia é bem interessante, né? Mas eu acho que tá na hora a gente ter novas Princesas Leias, né? E a Leia também, ela é interessante, ela também tem seus prós e contras. Por exemplo, é Senhor dos Anéis, que nos filmes tem mulheres muito interessantes, mas que nos livros elas aparecem tipo um parágrafo e somem, sabe? E aí, tipo, na verdade, isso foi o filme da importância pra Galadriel, pra Il, né? Que você não viu, né? Você não viu, não leu. Não. Não li nem assisti, né? Então eu não tenho como ajudar nessa parte. E hoje em dia, quando você está lendo hoje em dia, o que você busca nas personagens que te interessam? Que tipo de atributo te interessa na personagem enquanto você lê? Então, eu gosto das personagens, eu sempre digo, eu não gosto de personagem que é uma batata, né? Que tá lá só pra seguir o roteiro. Eu gosto de personagem que questiona, não precisa ser aquela... Tem que ser forte, mas não é aquela personagem forte que, bate em todo mundo. Pra mim, isso não é uma personagem forte, né? Uma personagem que luta. Não, é uma personagem que ela questiona, ela se impõe, ela tem uma certa autenticidade, né? Então, geralmente, quando eu leio, a primeira coisa que eu noto é isso. Então, se eu não gostar da protagonista, se eu não encontrar algo que é autêntico nela, que faça eu me sentir próxima a ela, eu já fico 50% desanimada com o livro, né? Porque pra mim o que importa sempre é a personagem principal, né? A protagonista, no caso, se for uma personagem feminina. E quando você vai escrever, como que você
quando está criando o personagem, o elenco da história? Você já planeja o elenco antes de escrever ou você sai escrevendo e sai improvisando? É sempre improvisando, sai escrevendo, né? Quando eu criei as protagonistas da série de fantasia, elas não eram o que são hoje, né? Eu tinha uma ideia inicial e essa ideia se desmanchou e tomou outro rumo à medida que eu ia escrevendo e elas iam, né, passando pela história. Então, eu nunca sigo um roteiro, vai sempre indo a partir do que acontece. E como é que você cria os personagens? E para você, tem diferença criar a personagem feminina ou para você só cria independente do gênero e como que influencia o gênero da personagem na criação dela? Sabe que eu nunca pensei por esse lado, assim, pensar o gênero primeiro, né? Geralmente eu penso assim, eu preciso de um personagem para determinada situação, né? E daí, a partir do que eu estou escrevendo, eu vejo se vai ser ou a personagem ou o personagem. Mas no caso dessa série de fantasia, eu queria que tivesse duas personagens femininas de protagonista. Então, isso já foi uma escolha, né? As pessoas que se envolvem com elas, já foi a partir do que eu ia escrevendo e que iam surgindo. E isso é curioso, porque eu também, quando escrevi, eu tenho 2 guerreiros que são os principais, né? São 2 amigos de infância e eles dividem o protagonismo, mais ou menos. E você tem 2 mulheres que dividem o protagonismo. Eu acho curioso, né? Da onde que veio ter 2 protagonistas do seu livro? Qual foi a inspiração? Qual foi o propósito? Então, quando eu comecei a primeira versão da história, lá, sei lá, antes de 2010, eu tinha só uma protagonista, que era a Yana, né? Ela era a principal e aí surgiu a Luna, que é agora a segunda protagonista. E eu gostei tanto dela, da forma que a história dela foi se construindo, porque no começo ela era só uma personagem ali que aparecia e tinha determinada função. Mas essa função foi crescendo e eu pensei, por que não fazer as 2 protagonistas, né? Porque elas são bem diferentes uma da outra. Por exemplo, a Yana é uma personagem forte, grandona, forte no sentido de que quer meter porrada em todo mundo. Ela 1,92 m alta, né? Mas ela é uma personagem que eu considero uma personagem fraca porque ela não tem uma estabilidade emocional, né? A Luna, já é o contrário, é uma personagem 1,5 m, não gosta de lutar, gosta de escrever poesia, mas ela é a personagem forte ali. Então, quando eu decidi que eu queria ter 2 protagonistas, eu escolhi elas 2 justamente por essa diferença entre ambas, porque uma é o contrário da outra, né? Elas são parecidas no que elas buscam, né? De questão de liberdade, de viver um mundo melhor, mas elas são muito diferentes no sentido de como a personalidade delas é construída. Então você cria, né, a primeiro personagem e enquanto você está desenvolvendo você decide o gênero. Eu estava com a Priscila Gonçalves da Pendragon, autora da Alice, né? A gente conversou um pouquinho também sobre questão de femininas, né? E ela também concorda com isso, que interessante é a primeira personagem e depois, né, esses detalhes de gêneros, de etnia. Eu acho que é interessante isso, porque muitas vezes a nossa mente ela é um tanto viciada, né? E a mente acaba querendo, tipo, você pensa em um guerreiro, você bota ele, quer dizer, você pensa em um homem, e aí às vezes você pensa assim, mago, mulher, arqueiro, muitas vezes é mulher. Eu tava até, inclusive, Final Fantasy, eu tava vendo 4 de novo, né? E é bem isso, né? No elenco principal são 2 meninas que são magas e 3 caras que são guerreiros, né? Então, isso acontece muito, né? O 4 é o do Cecil, né? Isso. Tá. E eu mesmo percebi isso, né? Escrevendo, chegou um ponto que eu falei, caraca, eu sempre boto os nomes como linha de frente e boto mulheres, né, como retaguarda, né? Usando... E assim, porque realmente até compreendo parte a imagética, né, da maga, né? Da questão do poder da mulher ser um poder abstrato, não é um poder físico, né? Acho até interessante isso.
Mas o problema é quando fica só nisso, né? Então, sim. Cara. Agora que você falou, eu tava pensando, eu não tinha nunca notado isso no Final Fantasy IV, né? Porque são realmente os 3 homens, né? O Cécio, o Ken. Esqueci o outro. Edgar. Né? E aí as 2 mulheres que são magras mesmo. E não tem uma personagem feminina que é uma guerreira ali, né? Isso agora me deu tipo um insight. Eu percebi isso, tipo, antes de ontem, tá? Nós 2 temos diferente, né? Mas se a gente for pensar também, sei lá, Final Fantasy VIII também, né? O Squall com a espada da Blade, o Zell na mão, né? Mas as armas das mulheres são armas diferentes, né? É um chicote, um chaco e aquele bumerangue louco lá da Rinoa, né? E o Rivine usa também pistola. Sim. Mas quem vai pra frente seria só o Squall e o Zell também. E isso geralmente é interessante. Até falando Final Fantasy, né? Você jogou recentemente o 7, o remake do 7. E, pô, a gente tem, infelizmente, né, homens que atiram, né, o Barret e o Vincent, né, e tem a Tifa que vai na mão. Isso é interessante também. Já deram uma mudada, né? E quando você cria as personagens, você tá escrevendo, e aí você cria a personagem e decide que vai ser mulher. Isso influencia de alguma forma o caminho que você segue na história? Influencia o enredo que se desenrola depois disso ou não? Depende do enredo que eu tô construindo, né? Por exemplo, o da série. Elas serem mulheres influencia, né? Porque é um mundo em que não é bom ser mulher. Então, o fato delas serem, né, já influencia toda a história. Mas se fosse, sei lá, uma outra história, eu acho que daí eu já largaria essa ideia, né? Já como eu já estou trabalhando, e não influenciaria tanto, porque ia depender muito do que ia acontecer no plot para ter uma influência. A propósito, eu traduzi um artigo uma vez que era uma mulher, assim, pra memória, ela era desenvolvedora de games, não lembro, era desenvolvedora de games, tem um tempinho já, mas que o que ela fala é sobre como que ela espera que as heroínas sejam representadas, né? E na opinião dessa mulher, ela prefere quando o universo apresentado não seja esse universo machista, condizente com o que a gente vive, que a mulher precisa provar mais do que todo mundo, né, que ela é capaz de exercer uma função, né? E ela preferiria um mundo, né, um universo fictício, tratando-se de científica e fantasia, né, em que esse tabu só não exista e que ela possa, tipo, progredir sem precisar ficar sendo lembrada dos desafios que é progredir sendo mulher, né? Na sua opinião, você prefere qual que você prefere? Prefere uma ficção, né, que seja mais conectada com a realidade, em que exista essa opressão, né, mas que seja possível transcender? Ou você prefere que já seja um universo fictício em que isso já tenha que a nossa sociedade já tenha superado ou que isso não tenha existido na sociedade? Olha, eu prefiro que mais se relacione com a realidade, né? Principalmente se for uma fantasia medieval. Eu acho que se fosse, sei lá, uma ficção científica lá no ano 2800, né? Eu acho que poderia não ter essa questão de machismo e tudo mais, mas como pensando em história medieval, eu acho que é melhor, assim, pra mim, no meu ponto de vista, né, trazer mais a realidade. Eu acho que eu gosto mais desse lado, de ver esse lado na questão de construção de personagem feminina. Teve um comentário do Wanderson Soa que ele perguntou como escrever uma personagem forte, mas sem ser inabalável. Uma personagem com suas fraquezas e suas dificuldades, mas ainda capaz de lidar com tudo isso. Responda. Deixa eu ver. Como escrever uma personagem forte, mas sem ser inabalável. Olha, eu acho que todo personagem inabalável, sem ser... Todo personagem, pra ser autêntico, ele não pode ser inabalável, né? Pra ser, assim, o personagem mais real, né?
não tem como ser inabalável, porque nós, pessoas, não somos, né? Às vezes a gente enfrenta coisas que vai deixar a gente mal, mas às vezes a gente segue e tenta, né, vencer esses obstáculos. Então eu acho que a construção vai por esse lado, né? Pensar que o personagem são pessoas e eles vão ter momentos de força e vão ter momentos que eles vão ter fraquezas, né? Esses livros, além das duas principais, né? Como foi criar e desenvolver além delas, outras personagens além delas? Sabe que no primeiro livro foi algo que eu pequei, tanto é que o primeiro livro eu sempre digo que é o que eu menos gosto, que não tem outras personagens femininas marcantes além das duas. O resto é tudo personagem masculino. E isso eu só fui perceber quando eu tinha terminado o livro, já tinha publicado, e depois que a gente começa a repensar, a gente vê, né? Nossa, tá faltando outras presenças femininas aqui, né? Tanto é porque as duas só se envolviam, se relacionavam no sentido de, não no relacionamento amoroso, mas no sentido, não tem zero romance, né? Mas no sentido de laços só com homens. Então eu pensei, e daí corrigi isso nos livros posteriores e adicionei outras personagens femininas, e cada uma entrou dentro da narrativa das principais, porque as principais, cada uma está num lado diferente do mundo, né? Então não tem como fazê-las interagirem. Então eu tive que inserir personagens novas dentro da narrativa dessas outras para conseguir criar outros personagens, porque realmente estava faltando. E agora não falta mais, agora já tenho bastante. Isso volta ao que a gente falou mais cedo, né? Porque é como a gente vê na maioria dos casos, né? Geralmente as histórias, principalmente de fantasia, de científica, vão ter tipo 2 mulheres no máximo, 3 e olha lá, sabe? Uhum. Então isso é uma coisa que realmente é aquilo que a gente vê tanto, né? Que a gente acaba replicando o que a gente vê. Né? A nossa expressão básica é essa. Né? E a graça é eu e você fazermos aquilo que a gente sente falta também, né? Mas é inevitável que a gente acabe ainda a gente tem esse exercício, né, de aos poucos perceber o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer. Sim. Falou aqui mais perguntas. O Gomes Carneiro Lucas perguntou: como criar uma personagem feminina forte e cativante sem ser uma coisa forçada? Quais as principais características de uma personagem feminina autêntica? Eu acho que, antes de fazer isso, diz pra mim, cita pra gente algumas personagens que você leu ou assistiu que você achou forçadas. Exemplos de heroínas, vilãs, etc., que foram forçadas na sua opinião. Tá, eu vou cometer um crime aqui, que eu vou citar uma personagem da Sarah J. Maas, que foi do último livro que eu li dela, que foi a Bryce, né? Do livro A Cidade da Lua Crescente. As características que eu achei forçada, ela é o tipo de personagem que é lembrada toda hora, né? Que ela é uma personagem forte e não mostra, né? Eu sou forte, eu consigo matar um monte de gente, eu consigo atirar sem mirar e acertar. Sou bonita, faço as unhas o tempo todo. E a trama, né, ficou de lado. Então essa é uma personagem que eu li e não gostei. Outra personagem foi a Harper, de Uma Sombria e Solitária Maldição. Também é fantasia, e é uma personagem que ela tá lá, é protagonista, mas se você tirar ela, a história acontece. A história, ela é tipo whatever na história. Você pode tirar ela dali, que ela não vai fazer falta nenhuma. E de livros, eu acho que eu consigo me lembrar desses. Quer citar algum de filme, de jogo, de série? De jogo, eu vou cometer outro crime que eu vou falar. A Luna Freya, de Final Fantasy XV, que é uma personagem que eu queria ter amado com todo o meu coração, e foi uma personagem que eu odiei muito. Justamente por ela só funcionar como um plot device pro protagonista seguir a jornada dele. Acaba sendo, na minha opinião, até o que acontecia muito, né? Se a gente for ver, por exemplo, a Bela Adormecida, também é isso, né? É até estranho pensar na Bela Adormecida, porque a história não é do príncipe, a história não é da Malévola, e ela
é só a vítima na história. Eu fico tipo, de que essa história, né? Eu acho que a Disney, inclusive, é um bom exemplo da evolução de como que a mulher é apresentada na ficção, né? Que a gente tem aqueles primeiros filmes da Disney que elas eram bem passivas, e elas começaram a tomar uma postura, aí a Bela e a Fera, o Aladdin, elas estão ainda muito condicionadas à figura masculina, mas estão começando a agir. Aí, hoje nós temos, por exemplo, o Frozen, né, que acho que é um filme que tem total protagonismo feminino. Então é interessante ver esse progresso na Disney. Mas então, agora que a gente citou os problemas, né, que eu acho que é importante a gente falar do problema e da solução. Se a gente fala só da solução, a gente não pensa no problema. E aí a gente precisa na mão de qualquer forma. Respondendo aqui a pergunta do Gomes Carneiro Lucas. Como criar uma personagem feminina forte e cativante sem ser forçada? Forte e cativante sem ser forçada. Eu acho que a construção ela tem que ir aos poucos, né? E tu não tem que jogar pro leitor ou pra pessoa que tá assistindo, seja um livro, um jogo, que a personagem é forte, que a personagem é carismática. Tu tem que, nas ações dela, mostrar isso, né? Que o leitor que vai perceber isso nas ações da personagem. Então, quanto menos tu disser, eu acho que mais ajuda a criar essa empatia com o personagem. E menos de dizer que ela é isso, e mais fazer ela mostrar essa qualidade. Entra naquela regra clássica do mostre, não explique. Que eu acho que muitos dos erros, a gente vai ver muitos dos problemas de narrativa caem nisso. Tipo, você falou na Sarah Mars, né? Eu senti um pouco disso, né? Dela autoafirmar o que ele é capaz, dela falar dela mesma, mas não vê isso na prática. E aí fica. Até soa meio masturbatório, né? Soa até meio tipo. Tá, mas você faz mesmo ou tá só falando que faz? Né? Exatamente. Cadê o mostrar que tu faz, né? Não tem, não mostra. E se mostrasse, eu acho que daria um efeito muito mais legítimo ao leitor também. Teve aqui a segunda parte da pergunta do Gomes. Quais as principais características de uma personagem feminina autêntica? As principais, assim, ó, eu acho que eu não conseguiria nomear característica. Eu acho que uma personagem autêntica, no caso, né, seria aquela que tu sente uma empatia, né, que tu vai construindo, assim, tu se preocupa com o personagem, tu teme o que vai acontecer com a personagem, né. Então eu acho que a autenticidade vem daí, a questão de tu se relacionar com essa personagem. Eu achei também a empatia e também a proatividade das machas. Isso. Tem muito a ver com isso. Você tem algum, tipo, na sua opinião, que tipo de personagem precisa ser proativo e que tipo não precisa ser? Que tipo de personagem precisa ser proativo? Em que sentido, mais ou menos? De mover a história. No caso, o protagonista em ser proativo? No geral, que eu acho que isso é uma coisa que muitos escritores erram. Por exemplo, uma coisa que eu detesto, quando, tipo, chega no final da história e quem resolve tudo é um outro personagem que não tá vendo a história direito, sabe? Sim. Eu detesto particularmente, tá? E eu quero saber a sua opinião, né? Quem que tem que ser proativo e quem não precisa ser proativo? Justamente, eu acho que no caso, se for uma protagonista, ela que tem que ser, ela que tem que mover, porque a história, ela que guia a história, né? É a mesma coisa que eu falei lá do protagonista batata, que é o que só segue o plot, né? Eu acho que a história tem que acontecer de uma forma não que mova o personagem, mas o personagem que faz ela se mover. Sim, isso é uma coisa que até achei uma coisa que hoje em dia me incomoda mais do que nunca. Eu tava relendo até, inclusive, um breve parênteses aqui, eu tava relendo O Senhor dos Anéis e eu fiquei incomodado porque o Frodo, ele, assim, faltou precisar arrancar ele do condado, que ele ficou, assim, procrastinando, sabe? Ele ficou relutando, né? E eu não gosto dessa coisa do herói relutante. Eu não sou fã disso, né? Eu acho que é um pouquinho de doce, sabe? Sim. E aí, o Pippin, que é primo dele,
ele já tinha descoberto toda a trama sozinho, porque ele tinha invadido a casa do Bilbo, tinha lido o diário do Bilbo sozinho, e ele teve iniciativa na aventura. Aí eu fiquei tipo, pô, peraí, esse cara aqui teve 30 vezes mais iniciativa do que eu vou. E aí eu fiquei tipo, eu preferia que o herói tivesse esse tipo de postura. Sim. Sim, e até parece que o herói ele perde a característica de protagonismo, né? O outro que fica. Tem uma história que você sente isso, e a heroína só era movida quando empurravam ela pra história, que ela mesma assim não tomava esse distanciamento. Deixa eu pensar. Pior que não me veio. Eu tô tentando ver algum livro recentemente, um jogo. Não consigo pensar. Não sei se consegue. Você jogou Final Fantasy VIII? O 8? Não. Então, o 8, eu acho que se você jogasse, você veria assim, alguns sinais do 10 nele. Que acho que tem algumas coisas similares em relação a, tipo, ter uma donzela que ela é a chave da história e que ela é tão importante essa parte do que o herói, né? Que eu acho que no 10 eu vejo que tem esse diálogo bom entre o Tidus e a Yuna, né? Do Tidus ter um cara muito ativo, né? Enquanto a liderança da Yuna é uma liderança mais pela sabedoria, né? Mais pelo conhecimento, né? Já no 8 não, né? O Squall é o herói mesmo, né? E a Rinoa, ela não precisa ser tão proativa, ela até é, sabia? Tem cenas que ela até faz cagada por tentar ser proativa demais, inclusive, né? Mas é a mesma coisa. Oi, pode falar. É a mesma coisa. Eu lembrei agora do 12, né? Que o protagonista não é o protagonista, né? Ele tá lá só pra acompanhar. Acho que é o melhor exemplo de cara que não tinha que existir, meu Deus do céu, né? Eu acho que o 12 seria muito melhor com a Ashe, com o Balthier e com o Ashe. Ele não tem nenhuma função ali. Nossa, Deus de hoje lembrado. Eu, inclusive, eu vou tirar esse time da minha cidade que eu tiver. Eu vou botar esse time, vou botar Baixo, Balthier e Ashe. Você gosta de tipo de narrativa que bota, tipo, vários personagens, né, homens e mulheres, e que eles têm, assim, tão importância um com o outro? Gosto, é o que eu faço, né? Por exemplo, eu sempre digo que eu tenho muito personagem e é um problema escrever muito personagem. Porque justamente eu faço isso, eu tento dar importância para todo mundo, eu tento desenvolver todo mundo, até o personagem que não tem que ser principal, secundário, terciário, quaternário lá, eu quero desenvolver. Então eu gosto da história assim, que eu consiga ver todos os personagens com uma certa importância, que eles têm peso na história, que é personagem que tu vai, se tu tirar da história, ele vai fazer falta. Tu vai sentir falta dele. Vou anotar essa. Se tirar da história, ele faz falta. Porque a minha linha de raciocínio é parecida com a sua, e eu me inspirei, inclusive, na Final Fantasy VIII, para essa linha de raciocínio e me escrever. É que é o seguinte, quando eu escrevo, particularmente, eu me esforço para dar conteúdo para que todo personagem seja potencialmente o favorito de um leitor. Então é esse que eu penso, né? Esse cara aqui tem que ser. Eu não tinha pensado no ponto da licença para a história, né? Mas tudo bem, quando eu escrevo uma apresentação do livro, eu vou usar isso, né? E no final eu volto. Valeu, assim. Vou botar lá agradecimentos. O complicado é que, por exemplo, eu tentei fazer isso, né? Fazer personagens que o leitor vai gostar, personagens específicos, mas acontece sempre ao contrário. O leitor gosta de personagens que não eram para gostar. Né? Não sei se acontece com você. E comigo aconteceu, e daí eu tive que mudar muitas coisas da história, da trama principal, para conseguir dar mais importância daquele outro personagem que não deveria ser gostado, ficasse mais importante. Não cheguei nisso ainda não, mas quando chegar eu te ligo e pergunto o que eu faço agora. Tá bom. A GBRL, eu acho que é Gabriel esse nome, né? Brinde, pergunta aqui: quando uma mulher está sendo representada de forma feminina e quando está sendo sexualizada na escrita?
Eu acho que quando tá sendo sexualizada, no caso de que aquela personagem que a única coisa que é destacada são os atributos dela, não em si a personalidade, mas a forma física e tudo mais. A personagem que as pessoas vão lembrar justamente disso. Então eu acho que é nesse caso. Não sei se é bem essa pergunta. Mas aí aqui tem duas perguntas. E quando que ela de fato é deixa eu ver aqui. Como descrever a feminina sem ser sexualizada? Parece uma pergunta fácil, mas é tipo... a primeira coisa que eu pensei na cabeça é só não sexualizar a personagem, né? Eu acho que é o modo mais fácil. Eu não consigo, por exemplo... Eu acho que depende da pessoa que está escrevendo também, né? Ou da pessoa que está fazendo o personagem. Por exemplo... A personagem que eu citei, a Bryce, né? Eu vejo ela como uma personagem sexualizada porque... o tempo todo é falado dos atributos físicos, do peito, da forma do corpo, de tudo mais dela, né? E que os personagens ao redor dela, a primeira coisa que vem ela, olhem pra isso. Então, pra mim, ela é uma personagem sexualizada. Então, depende de como tu tá descrevendo essa personagem. Uma coisa que eu reparei recentemente, eu vi num livro de RPG de Forgotten Realms, mas que quando o homem é descrito, né, e tem muitos personagens que são muito parecidos até, que assim, é um homem de meia idade, mas com um porte ainda imponente, né, ele cita assim, a cor do cabelo dele, cita a roupa dele, e quando escreve uma mulher, assim, logo, primeira linha, ela é bonita. Isso é um ponto que eu senti, né? E o homem, assim, ele é bem afeiçoado, ele é bonitão, né? Ele é atraente. O homem, e nesse livro específico, uma coisa que eu fiquei com uma boca atrás da orelha, tem muitos casos também, né, de ter um mago ancestral, então esse mago que é um homem de meia idade, ainda é imponente, que é casado com uma maga, que é muito poderosa, a maga, mas ela é muito bonita. Então, assim, é um cara de 50 anos com uma mulher que aparece de 20, 30, sabe? E isso aconteceu mais de uma vez, que é um livro de um mundo de RPG. Então, são vários que são assim, né? E chegou ao ponto de falei, meu Deus do céu, são todos iguais. Né? Mas isso acontece em literatura. Eu vejo, tipo, tinha a rainha bonita, né? E, tipo, logo de cara dá isso. Eu acho que isso é uma coisa que pega, não sei sexualizando, mas objetificando, você não acha? Sim, exatamente, né? É uma coisa que eu noto bastante quando descrevem personagem feminino, no caso, sempre vão dizer bonita, suas curvas, blá, blá, blá. Você não vem falando assim de um personagem masculino, né? Você vai falar, sei lá, dos músculos dele ou das características dele, é inteligente e tal. Né? Então, uma coisa que eu fiz escrevendo foi eu nunca falo que minhas personagens são bonitas, eu não uso essa palavra bonita, né, na narração, ou linda, seja o que for, né? Eu uso, ou quando é um personagem falando, aí é o personagem que tá dizendo que ela, pode ser que o outro personagem não vai achar a personagem bonita, né? Eu tenho só uma personagem, pra não dizer que eu não tenho nenhuma, que eu disse na própria narração que ela era bonita, porque eu queria que ela tivesse essa característica no sentido da narração para toda a construção dela que tem a ver justamente com a beleza dela, né? Eu sinto também. Eu falo uma coisa, eu ia falar uma coisa, eu esqueci, eu lembrei e esqueci de novo. Lembrei. Uma coisa que me chama atenção por isso, que me incomoda, é a Jennifer do North do Warcraft. Se não me falei a memória, eu reparei nisso quando eu vi na Saraiva um caderno com ela na capa. E ela é uma maga, é a maga mais poderosa do mundo, mas ela fica de umbigo de fora. Aí eu fiquei, por que a maga tem de umbigo de fora? Né? O ponto que eu passei a pensar a partir daí é o seguinte também. E, cara, a mulher, ela se sentiria imponente com esse visual? Né? Tipo, até mesmo que a gente pensa, porque às vezes tem gente que é idiota que fala, mas as mulheres fazem cosplay, elas gostam. Tipo, é outro objetivo fazer cosplay, sabe? Fazer cosplay é pra você realmente fazer um visual bonito, chamar atenção, tirar fotos bonitas, de eventos, tirar fotos, etc. Eu particularmente, como homem, até, o que eu penso é, cara, quando eu escrevo, né, uma mulher, eu pego esse texto
envio para uma mulher e pergunto para ela o que ela achou, que ela tá bem. E acho que isso que é tudo, né? O homem de armadura, óbvio que ele se sente poderoso, né? Quando a gente joga com God of War, que a gente tá na pele do Kratos, tá lá mega saradão, né? A gente se sente poderoso também. Meio ponto é isso, saca? Qual é o visual que a mulher se sentiria também poderosa? E isso que pode escolher são vocês, mulheres. Então por isso que eu e o Bernardo busco também a opinião de vocês. Eu vi que citaram ali a Abby, né, do The Last of Us 2, e ela é uma personagem que eu gosto muito. Eu ainda não terminei o jogo, mas eu tô jogando, e ela é uma personagem que eu gosto justamente pela forma que ela foi construída, não só por ela ser uma personagem assim, que ela não é má, mas ela não tem medo de fazer as coisas, né, mas eu gosto de toda a construção, tipo, ela é uma personagem musculosa, então quando eu vou em jogo, tu vai ver uma personagem com um braço daquele tamanho, né, então pra mim é uma personagem que fugiu dos estereótipos de construção na questão de aparência, né, ela não é nem um pouco sexualizada, mas ela é uma personagem que também é fortona, né, eu sempre digo, personagem fortona e grandona. Falando em mulheres grandonas fortonas, né, uma coisa que eu já fiz enquanto eu escrevia é botar, tipo, lutadora profissional e ver como que elas são, o corpo delas, né? Ver até mesmo como que elas, né, se portam, né? E acho que é um bom exemplo, inclusive, de como que uma mulher, acho que assim, bem legítimo, né? De como uma mulher se sente forte no sentido físico, no sentido bruto da coisa, né? Lutadoras MMA. O que não tem nada a ver com Street Fighter, o que não tem nada a ver com Mortal Kombat, com Tekken, né? Então, e aí acho que essa é uma outra boa referência também, né? A Abby, eu sentia isso, né? Eu vi a foto dela e ela é uma mulher forte de verdade, né? E ela me parece muito mais próxima de uma lutadora de MMA do que qualquer outra coisa. Então, aqui o comentário da Café com Leitura, ela disse: acho que forçar ser diferente acaba estragando a personagem. Ela precisa ser mulher para mostrar coisas. Chorar, sorrir, sentir raiva, alegria. Uma mulher forte passa por tudo isso. Trazer naturalidade. Naturalidade, eu acho que é a palavra-chave aí. É a naturalidade, né? Que não forçar, deixar a personagem se mostrar de uma forma natural. Aí sim vai ser uma coisa que também vai dar autenticidade para essa personagem. Estou aqui procurando mais perguntas. Aqui a pergunta. A Gabi Carolinha perguntou: como diferenciar uma personagem sexualizada para uma mulher que gosta de se vestir de forma mais vulgar? De forma mais sensual. Aquele sexy sem ser vulgar. Né? Você viu uma personagem que era sexy sem ser vulgar? Eu nunca tive uma personagem assim. Agora eu tô tentando lembrar. Não, então. Não, pior que não tenho, então eu não tenho ideia, né? Eu nunca escrevi uma, até tenho que notar isso pra escrever uma personagem assim. Eu geralmente escrevo uma personagem que são mais. Nunca são sensuais, assim, eu nunca fui pra esse lado. E você já leu algum livro, viu algum filme, algum jogo que você sentiu isso? Essa personagem é sexy sem ser vulgar? Não consigo lembrar. Porque eu acho que é uma coisa que eu não vejo com tanta frequência nos livros ou nos jogos também que eu vejo, né? Uma personagem que tu vê que é sensual e não é uma coisa assim vulgar. Então, agora eu vou te dar meu lugar masculino pra verificar. Cá entre nós, a Riku do Final Fantasy X-2, ela tá de biquíni. O visual dela principal ela de biquíni, e eu lembro que ela tá assim, sensual, sim. Até que é uma coisa que é curiosa, né? Que é uma coisa que assim, é muito sensual, né? Eu não sei porque isso mexe com a cabeça do homem, mas mexe, eu posso dizer que mexe. Que ela usa um short, mas você vê o biquíni por baixo do short dela, né? Na cintura dela, o biquíni sai. E isso mexe com a cabeça do homem, porque acho que a gente fica imaginando por dentro do short, sei lá. Né? Mas o que você acha do visual desse da Riku, né? Ela tem, pra quem não conhece a personagem, né? Ela tá da cintura pra cima, só de biquíni, só, ela tem um cabelo bem bonito, bem
enfeitado, né? E ela usa um short e ela luta com duas adagas, né? Para um jogo de RPG japonês faz todo sentido. Acho Sim. que uma história ocidental não faz sentido ela usar biquíni na história. Mas o que você acha desse visual dela? Sabe que eu nunca. E olha que eu já joguei Final Fantasy X umas, sei lá, 100 vezes, né? E a vestimenta da Rico foi algo que eu nunca dei tanta atenção, sabe? Porque sempre foi whatever. Uma coisa que eu só dava atenção era justamente pra vestimenta da Yuna, né? Que ela foi a primeira personagem que eu vi usando sutiã, né? Por baixo da roupa. Então, foi só isso a grande questão que eu vi ali, porque a roupa tanto da Rico como da Lulu, que é também uma roupa mais sensual, eu nunca me apeguei tanto a questões quanto a isso. A própria Tifa, né? Ela usa uma mini saia, né? E ela tem seios enormes, né? Uhum. Mas que ela mesmo, né? Não, acho que um dos pontos, né? É isso. Porque a gente não escolhe como a gente tem. Então, se a mulher tem o seio avantajado e o quadril avantajado, não é a escolha dela. O modo que ela se veste assassina, né? Sim. Acho que tem a ver com isso também, né? Do modo que ela se veste, né? Além do corpo que ela tem. Então, dizendo é a Tifa, que ela não muda decote, por exemplo. Você acha o visual da Tifa? Sabe que eu não conhecia o visual antes do Final Fantasy VII Remake, né? E eu acho que deu uma mudada. Não sei muito bem. Mas jogando, né? Também foi uma personagem que eu achei bonita a roupa dela. Até porque ela é a personagem que eu controlo, né? Tenho a possibilidade de escolher um personagem pra controlar. Eu controlo ela porque eu acho que é a personagem que eu, esteticamente, é a que eu mais gosto. Mas o que você gosta da estética dela, no caso? Eu acho não só pela questão das roupas, e porque também ela luta, né? Ela usa os punhos, então eu acho isso uma coisa que se diferencia, por exemplo, da Ares, né? Que ela é uma maga. A Tifa, ela usa os punhos, ela usa as pernas, né? Da chute, da voadora, do que tipo de coisa. Então... E também ela usa preto. Eu acho que são essas questões que eu mais me apeguei nela. Na personagem, ela é uma personagem... Eu acho uma personagem bem construída. Eu acho que um pouquinho isso, né? Essa questão do modo como se veste, né? De fato, cara, eu acho que se nós somos bonitos, cada um do seu jeito, mas no sentido assim, é a questão da vaidade, né? Não precisa ser bonito. É porque, pô, todo mundo quando acorda descabelado revela no olho que você acha bonito, né? Mas acho que é essa, né? A questão da forma como expressa a sua vaidade, né? Na hora, a roupa que veste, o cabelo, né? No caso da mulher, maquiagem também, alguns homens também maquiagem também, né? Vendo aqui os comentários, o Dudes86 falou: a Ave foi uma das criações do jogo. O Gomes Carneiro Lucas fala: o Kratos e Connor são meus guerreiros favoritos. O Eduardo Andrade fala da Melisandre Game of Thrones, que você do contra não assistiu nem leu. Ou você se leu? Qual? Game of Thrones. Não, esse eu assisti ali, sim. Eu até concordo com ele. A Melisandre é uma personagem. É uma personagem que se encaixa. Eu acho que ela, sinceramente, no começo mais sim, né? Na hora que ela chega, né? Que ela é bonita, né? Mas ela não é. Ela realmente é sexy no lugar, mas aí eu sinto que quando vem que lance de aqueles rituais de sangue dela, aqueles rituais de sexo que ela faz, aí já acho que a série errou um pouquinho, perdeu um pouquinho a mão. Você não achou, não? Sim, a série, né? A série foi sempre um desastre, né? Não dá pra comparar com os livros. Então, eu me apeguei nela na série no começo, né? Eu gostava também da personagem, dessa questão desse sensual, do mistério que ela tinha ali, da questão do Lorde da Luz, mas depois, com o andar, com essa última temporada, foi só desgosto. Eu mal assisti o final, sabe? Chegou assim na reta final, eu comecei a largar de né? E sinceramente não me arrependo. Eu comecei a perder o Game of Thrones, comecei a falar, depois assisto. Só que assim, passava o ano inteiro assistindo. Tanto que teve um hiato de um ano inteiro sem nada e eu não assisti nada. E aí eu peguei, até tentei voltar a assistir, aí eu assisti o último episódio, sabe? E que bom que eu não assisti, sinceramente.
Não tá perdendo nada, assim, foi um show de horrores. Mas o Game of Thrones acho que é um caso interessante, porque tem é um homem que escrevendo uma cartela de mulheres muito ampla, né? Elas são muito distintas, a Daenerys, a Cersei, a Catelyn Stark, a Arya Stark, a Sansa Stark, né? O que você acha dessa variedade de personagens do Game of Thrones? Eu gosto muito, né? Eu sempre digo que Game of Thrones é a minha principal inspiração para escrita, né? Mas eu digo os livros, né? Porque a série, ela fez uma coisa totalmente diferente dos livros com as personagens femininas. Uma das principais é a Sansa, né? A Sansa é uma personagem que muita gente não gosta nos livros, mas eu gosto da Sansa, né? Porque ela é uma personagem que... Ela tem um sonho bobo, que ela quer casar feliz pra sempre, né? Mas ela tem os obstáculos que ela vai enfrentando, ela vê que nem tudo é um conto de fadas, como ela imagina. Só que na série, eles transformaram isso em uma bola, sei lá, de neve que ficou ruim no final, né? Tanto é que ela se tornou aquela personagem que se desenvolveu depois de sofrer abusos na mão de um homem. Foi aí que ela começou a mudar. Homem, né? Verdade. Então, eu acho que esse tipo de desenvolvimento numa personagem feminina, depois que ela sofre abuso, de que ela tem tipo uma quebra no que ela era antes a partir desses abusos, eu acho que pra mim não é desenvolvimento, pra mim é tipo a pior coisa, a pior falha que a pessoa pode fazer em chamar de desenvolvimento de personagem. Eu concordo com você, a Sansa acho que foi muito frustrante pra mim, porque eu pensei que ela estava tendo um crescimento, pareceu que o Mindinho estivesse preparando ela para ela cumprir uma função maior, faria sentido, né? Porque, bem ou mal, ele largou ela no ninho da águia, e ela conseguiu crescer no ninho da águia, até aquele momento ela parecia estar sendo desenvolvida, mas aí ela foi parar na mão do Bolton. Só que tipo, ela vivenciou de novo que ela tinha vivenciado já de sofrimento, sabe? E aí teve que ser resgatada pelo irmão dela, né? E foi resgatada pelo irmão que ela nunca deu bola, nas contas, né? Mas, pô, sabe, era uma série que nada disso foi novo pra história, porque já tinha tido estupro na história, ela já tinha sofrido na história, sabe? E eu achei que foi até incoerente. Porque o que eu acho que seria até interessante seria meio que tacar ela na jaula dos tubarões, né? No Bolton, no caso, e ela conseguir domar ele de alguma forma, conseguir pelo menos segurar os impulsos dele e conseguir lidar com ele. Que é o que eu achei que tive uma vã esperança de que acontecer, faria sentido. Porque ela cresceu para isso. E aí isso foi. Acho que sim. Aí também tem um lance que o showrunner são dois idiotas. Tem um ranço deles, né? Porque a própria ela fala depois, eu estou agradecida pelo que aconteceu comigo. Tipo, mano, isso é coisa que se faz. Aquela cena, eu não sei como é que eles conseguiram gravar, porque não faz nenhum sentido ela falar que bom que ela sofreu aquilo, né? Porque ela não é mais um passarinho. Não, tá tudo errado com essa cena. Nossa, não. Isso é um ponto, acho que é importante. Você precisa tipo, massacrar um personagem pra desenvolver ele, como você falou, né? E eu fico, assim, alarmado porque eu vejo que muitas vezes isso acontece com mulheres na narrativa. Tipo, pra quê? Um exemplo, vou dar outro exemplo meu, que é uma das minhas protagonistas. Ela sofre do mesmo jeito que a Sansa, até mais, né? Apanha 500 vezes. Não tem abuso porque eu não gosto desse tipo de coisa como desenvolvimento, né? Mas é uma personagem que sofre, mas ela não se torna forte a partir disso, ela só piora, né? Então eu acho esse tipo de coisa, quando acontece com uma personagem feminina, no caso, justamente por ela ser uma mulher, é que aí que piora a situação, né? Ela não vai ficar forte porque sofreu tudo isso. Ela vai ficar totalmente desestabilizada, que é o que aconteceu com uma das protagonistas. Ela é uma personagem que ficou doida, né? Então não tem como ficar forte a partir disso. Até se for seguir esse exemplo, né? Voltando falar um pouquinho do mundo real pra gente compreender um pouquinho isso. Quando a gente fala de um veterano de guerra, que eu acho que é alguém que viveu nas piores coisas que existem na humanidade, alguém que foi pra guerra e teve que matar e teve que sobreviver,
o que eles ganham é estresse pós-traumático, sabe? Os Estados Unidos sofre com pessoas que têm muito trauma das guerras do passado, né? E assim, teve muita notícia assim, entrou um louco, atirando todo mundo no mercado, né? E aí, quando foi ver, era um veterano do Vietnã, sabe? O cara ficou totalmente reclamado do que viu na guerra, né? E sempre foi ver documentários, até filmes que retratam a guerra de maneira realista, né, mano? É um inferno, um horror, né? E tem bom a gente vê isso, né, cara? Homens não ficam mais fortes, né, com sofrimento, né? E nem mulheres, né? Então, eu acho que é interessante ter uma dose de sofrimento na história, porque, né, você fala de fantasia aí, de batalhas, né? Se ninguém sofre também, vira My Little Pony, né? Vira também a Barbie, sabe? Não é a nossa proposta. Mas uma coisa é justamente entrar em campo de batalha, lutar e triunfar, uma coisa tomar decisões, as suas responsabilidades é uma coisa. Né? Outra coisa é ele ser torturado, estuprado, etc. Né? São outros tempos. Sim, sim, exatamente. É isso que tu falou da guerra, né? Tanto é uma coisa que eu estudo no doutorado, as sequelas da guerra nos personagens, né? Então, ninguém fica mais forte, ninguém vai sair da guerra e dizer agora eu tô fortão, vou acabar com todo mundo, né? Que me fez sofrer. Não, a pessoa vai ficar lá no canto sofrendo, tentando fazer terapia, sei lá o que for, pra tentar, né, esquecer toda essa carga que teve. E eu sempre lembro, agora me veio na cabeça a série The Peaky Blinders, né? Que tem justamente o protagonista. Ele foi pra guerra e ele voltou dela, né? Fragmentado, todo mal. E ele está sempre carregando, ele sempre escuta o barulho das enxadas na parede, né? Então tem toda essa questão. Para encerrar a live, chegamos a 1 hora aqui. Uhum. Uma pergunta. O que você, Yasmin, sente que mudou em você escrevendo mulheres? A forma como você escrevia mulheres no seu primeiro livro e a forma como você escreve mulheres hoje, o que mudou? Mudou muito, né? Eu tenho salvo minhas primeiras versões dos livros e eu escrevia justamente o que hoje eu detesto, que são as mulheres com estereótipos, né? A princesa que precisa ser salva, né? A princesa que procura que se desenvolve só por causa de uma figura masculina. Claro que isso não é algo ruim, mas só isso é algo ruim. Então hoje eu vejo essa diferença, né? Que eu não tenho mais personagens que precisam de outra presença masculina, ou seja feminina, que for, para se desenvolver. Eu busco fazer personagem que vai encontrar o desenvolvimento a partir também das experiências, mas de si mesma, né? Então eu sempre vejo essa diferença na minha escrita. Mas é interessante você falar, né, que você percebeu que você escreveu o que hoje te incomoda na literatura. Como que você sente que foi essa experiência de você começar a produzir ainda bastante influenciada pelo que a gente vê, né, e você progredir para ser essa escritora que escreve também o que você gostaria de estar lendo? Como que foi essa progressão em você? Eu acho que isso tudo se deu, né, a questão da leitura. Porque eu sempre falo, para conseguir escrever e melhorar, a gente sempre tem que ler, né? E quando eu comecei, eu lia muito pouco, não lia quase nada, né? Digamos que eu comecei a escrever quando eu comecei a ler, então eu não tinha muitas noções de personagem. Eu reproduzia muito o que eu via, né? Em filmes e tudo mais, né? E na época, o que eu via é aquelas coisas assim mais estereotipadas possíveis. Então eu reproduzia só isso, eu não criava a partir de uma autenticidade, eu ia como eu via. Hoje, né, depois de fazer leituras, reler livros que eu gostava e começar a não gostar por causa que eu comecei a perceber outras coisas, eu vejo essa mudança. E os seus planos para o futuro? Você agora está já publicou, né, o seu novo livro, que, curiosamente, a gente falou tanto de mulheres, mas é um livro de romance LGBT, né? Isso. E
os planos para o futuro. Como que você planeja? Você pode dar um pequeno spoiler, algum pequeno plano seu sobre os seus próximos passos como autora? E o que você espera também, como leitora também, de encontrar no futuro? Então, eu tenho que terminar, né, o último livro da série, que eu já tô mais à metade, né? E aí eu pretendo começar outro que já tá planejado, que também é uma fantasia sombria, medieval, com mulheres protagonistas. Então, o spoiler é esse, né? Dessa vez não são 2 mulheres protagonistas, são 3. Então eu vou me arriscar um pouquinho mais. E leituras eu espero conseguir agora nas férias, né, ler um pouco mais, porque eu tô me sentindo às vezes com um peso de não estar lendo o que eu quero, justamente por causa dos estudos do doutorado. Rolou uma pergunta aqui no chat, então eu vou fazer essa pergunta e vamos nos despedir. A Gabi Caroline perguntou: como começar a criar um personagem? Onde buscam inspirações para criar aqueles mais diferentes? Eu acho que para começar a criar, você tem que pensar a trama primeiro. Para mim funciona assim, né? Para criar um personagem, eu preciso ter em mente qual é a trama que ele vai ser inserido, né? Para ver que tipo de personagem eu vou criar. E aí, a partir disso, eu começo a ver referência em tudo, nas leituras que eu faço, nos filmes que eu assisto, nas pessoas que eu convivo, né? Que eu converso. Então, é a partir daí que eu tiro as inspirações e que eu começo a criar a personagem, ou o personagem, no caso. E você tem já a trama antes de ter o elenco, então? Sim, tanto é que esse novo, que são 3 protagonistas, eu tenho já a história assim, eu tenho o começo e o fim, não tenho o meio, mas tendo isso, eu já tenho as personagens para ser criadas, né? Estão sendo moldadas ainda, falta o nome de uma, falta uma característica de outra, mas com o decorrer da história isso vai se formando. E vem cá, já aconteceu de você ter a ideia da personagem e aí você falou, cara, eu preciso encaixar essa ideia em algum lugar? Já aconteceu? Já, o tempo todo, né? Acontece bastante, só que como eu não tenho lugar, eu não consigo desenvolver mais o personagem. Eu tenho aquela ideia solta, vai ser um personagem assim, com esse problema. Mas eu não consigo desenvolver mais do que isso porque eu não tenho onde inserir ele. Então eu tenho que ter esse contexto, esse pano de fundo. Mas você consegue, tendo um contexto, por exemplo, você está planejando criar uma história nova depois de terminar seus livros. Uhum. Você consegue pegar uma ideia que você já teve antes de inserir nela? Ou você acaba só criando coisa nova? Não, até porque essa que eu vou criar é uma reescrita de uma antiga que eu escrevi lá em 2007. Ou seja, eu peguei esse pano de fundo e fui mudando até chegar agora. Mas, enquanto você escreveu o livro, você acha que vai entrar algum personagem que você já criou, não tem espaço ainda, no meio dele? Ou não é assim que funciona pra você? Provavelmente não. Para mim, o personagem ele entra quando eu vejo que é necessário na narrativa, mas eu crio ele do nada daí. Não tenho personagem, tipo, eu quero colocar esse personagem aqui nessa história, preciso achar um contexto pra ele, não tenho nada assim. Tadinho dos personagens que você não botar nas histórias. Pode criar um banco de dados compartilhados de autores que a gente joga as ideias que a gente não usa. Aí, olha, gente, tem essa ideia, né? Acho que não vou usar. Quem quiser roubar, pega aí. A gente pode pegar de ideias, né? Porque muitas ideias são boas que a gente não tem onde colocar, né? E aí dá peninha, né? Poxa, que pena, vai morrer no meu cérebro. No esquecimento. Nunca vai sair da caverna do Platão essa ideia aqui. Sim. Yasmin, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua escrita, tá? Obrigado pelos assassinatos cruéis dessas histórias. Obrigado pelas detalhes épicas, né? Obrigado por fazer a gente perder o fôlego tantas vezes nos seus livros e também obrigado até por lágrimas que alguns derramam lendo, né? E diz para o pessoal aqui nas suas redes sociais onde te encontrar, onde encontrar seus livros. Ok, eu agradeço, né, a oportunidade, pelo convite. Sempre é bom falar, eu fico sempre nervosa, mas depois isso passa, só no começo. Mas para quem quiser me encontrar é Yasmin com Y e M no final, Kader.escritora
daí vocês me encontram aqui no Instagram. Kader é K-A-D-E-R. Isso, K-A-D-E-R. Kader. E os meus livros estão todos lá na Amazon, é só colocar Yasmin Kader, Yasmin com Y e M de novo, Kader, que aparece tudo lá. Yasmin, muito obrigado. A gente se fala. Senhores, obrigado também pela presença de vocês. Obrigada. Teve bastante pergunta hoje, né? Então, obrigado para todo mundo que participou. E se você gostou desse conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Lembrando que estamos no desafio 363 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia de 2020. Então, até a próxima e a gente se fala no Multiverso. Valeu!